e um enorme privilégio, porque nos últimos anos nos cruzámos em vários momentos, em território nacional e fora do território nacional. Por acaso eu vou mencionar vários desses momentos, apenas por acaso, mas queria lhe dizer que é muito especial para mim estar aqui hoje e contar consigo hoje, Sr. Presidente, porque foram momentos realmente que foram, como sabe, extraordinários e decisivos na minha própria vida pessoal. Muito obrigado, é uma honra e um enorme privilégio. Queria também cumprimentar a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ainda há pouco mais de um mês nos vimos e teve a oportunidade de visitar todas as obras que estão em curso no âmbito do programa Biopolis. Teve também no lançamento da nossa estação biológica, logo após ter tomado posse na Branda de São Bento do Cano, no Concelho dos Arcos de Valdevez, e, portanto, é também um prazer agora poder falar um bocadinho mais do que é essa minha visão. Também queria cumprimentar, naturalmente, a professora Madalena Alves, Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a doutora Rosalia Vargas, Presidente da Agência Nacional para a Cultura Científica, que eu acho que é algo absolutamente hoje fundamental, e vou falar um bocadinho disso hoje, e naturalmente na pessoa da doutora Rita Fada, na FLAD, por este convite também para estar aqui. É um prazer enorme poder então partilhar um bocadinho deste meu percurso e também de algumas destas ideias que, em geral, vão acontecendo ao longo da vida de uma pessoa. E, portanto, eu vou começar pelo fim. E vou começar pelo fim, precisamente, para falar do que é o Biopolis. O Biopolis é um programa, um dos 5 projetos teaming que existem em Portugal. Hoje há 5. São o instrumento fundamental que a Comissão Europeia tem para financiar de forma muito significativa a ciência nos chamados países de convergência ou países widening, que são essencialmente os países que estão na Europa de Leste e Portugal. Hoje nós temos, como eu referi, 5 programas de teaming, o primeiro dos quais é este. Todos os outros são na área da biomedicina, e estão 2 em Coimbra e 2 em Lisboa. Então o Biopolis é, em si, um grande projeto europeu, vai num terço do seu caminho, tem mais 2 terços de vida, e vamos falar disso, e é uma associação entre a Universidade, o meu centro de investigação, o CIBio, da Universidade do Porto, a Universidade de Montpellier, em França, que é uma das mais antigas universidades da Europa, e a PBS, ou Porto Business School, por um aspecto muito importante de que aqui falaremos também rapidamente, que é a ligação entre a academia e o mundo empresarial, algo que temos ouvido falar muito durante, portanto, a presença da professora Elvira Fortunato no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Para isto, obviamente, era preciso um contexto. Para chegarmos aqui era preciso um contexto. E esse contexto, eu vou falar dele, hoje existe e, portanto, encontramos múltiplos instrumentos que vão naturalmente desde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os nossos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que têm como base fundamental a diversidade biológica que existe no nosso planeta, e é sobre essa base que nós podemos desenvolver as nossas sociedades e a nossa economia, e depois, naturalmente, desde o European Green Deal até à cooperação Europa-África ou até à Estratégia Europeia para a Conservação da Biodiversidade, temos inúmeros instrumentos. E, portanto, é num contexto antecipatório de tudo isto que há cerca de 20 anos nós criámos o CIBio com polos na Universidade do Porto, na Universidade de Lisboa e na Universidade dos Açores. É muito importante dizer que essa foi uma opção sempre muito importante depois da revolução que existiu no tecido científico português com o professor Mariano Gago. É muito importante dizer isto, com a criação das chamadas associações privadas sem fins lucrativos. O Biopolis é uma instituição privada sem fins lucrativos a que pertencem muitíssimas dezenas de instituições, incluindo naturalmente as múltiplas universidades que fazem parte dessa associação. E o CIBio nasce então há cerca de 20 anos atrás, centrado em 3 linhas que são absolutamente fundamentais. Naturalmente, a biologia evolutiva, a genética e a genómica.
Nós hoje vivemos na era da genómica. A genómica é hoje absolutamente crucial para todos os aspectos relacionados com a sustentabilidade, ou com a agricultura, ou com a conservação da diversidade que temos neste planeta. Depois, um nível mais macro que envolve aquilo que nós chamamos de ecologia, biologia dos ecossistemas, conservação, e depois a sustentabilidade e o ambiente de uma forma geral. Os grupos de investigação são grupos de investigação que se encaixam nestas linhas e, basicamente, nessa história de 20 anos que nos leva até à vitória no Teaming e no Biopolis, aquilo que nós fazemos é investigação fundamental e investigação aplicada dos genes até às paisagens. E, portanto, olhando só para a década, para a última década, digamos, são importantes momentos do percurso até ao Biopolis. O Estatuto de Laboratório Associado que nos é concedido em 2011, depois o primeiro laboratório internacional associado do CNRS França, que é constituído em Portugal em 2014, a Cátedra Unesco Life on Land, que nos é atribuída em 2017, e depois, então, em 2019, a vitória no programa Teaming, a que nós chamamos então Biopolis. Muito importante já nessa sequência, e eu vou falar disso, a construção da nossa capacidade científica. Isso é absolutamente fundamental e tem ali em 2020 a primeira capa da Science que a Universidade do Porto alguma vez fez em mais de 100 anos. Aquela fotografia é feita por um investigador do CBio e aquela é uma das questões mais fundamentais da história da biologia desde os tempos de Darwin, que é explicar porque é que no reino animal os machos são sempre muito mais bonitos do que as fêmeas, são sempre muito mais espetaculares do que as fêmeas. E esse era um problema que estava por explicar até à investigação mas é evidente, há aqui uma coisa, isso acontece de facto, mas é porque a escolha é delas. A escolha é delas e é por isso que isso é assim. O mate choice, ou a escolha do par, é sempre do sexo que investe mais na reprodução, que é o sexo feminino, e é isso que está nesta história que faz, ou que fez a capa da Science. E, portanto, eu peço desculpa, a história da construção da qualidade da investigação científica no CBio faz-se muito rapidamente com a atração de pessoas de todo o país e de muitos sítios no mundo, de mais de 30 nacionalidades diferentes e que rapidamente passaram de grandes artigos nas revistas internacionais até às capas das principais revistas, como podem ver, por exemplo, aqui, mais uma vez, a Science, ou a Current Biology, ou a Nature, ou o PNAS, que é o Proceedings da National Academy of Sciences dos Estados Unidos. E, portanto, eu vou-vos trazer um bocadinho só, uma muito breve digamos, aspectos fundamentais do que tem sido a investigação dentro do CBio. Cá está o meu colega no CBio, Rui Seabra, está ali, primeiro premiado aqui pela FLAD, já foi há alguns anos. Hoje, o Rui, juntamente com colegas do CBio, na Universidade do Porto, fazem esta coisa extraordinária, que é terem todo o Atlântico, não só todo o Atlântico Norte, mas todo o Atlântico Sul, completamente cheio de sensores que nos dão em tempo real a temperatura que está a ser medida e que é possível depois coletar, coligir e depositar numa grande base de dados. Isto foi uma invenção deles, foi uma invenção portuguesa, foi uma invenção que foi premiada pela FLAD e que hoje tem, digamos, uma repercussão que é mundial. Ainda este ano, aquilo que vai aparecer vai ser um centro de dados mundial que se vai chamar Temp Bank e que vai ser disponibilizada a toda a comunidade científica para perceber o que é que se está a passar em termos de alterações climáticas nos nossos oceanos. Mas também outros investigadores têm dedicado a um problema muitíssimo importante, que é a compreensão da biologia e da exploração de algumas das espécies mais icónicas dos nossos oceanos. Aqui, o nosso investigador Nuno Queiroz, que fez a capa do Proceedings com esta fotografia, que está a fazer investigação sobre tubarões em todo o planeta, e aqui o que veem é precisamente a marcação e o conhecimento das rotas migratórias de todas as espécies de tubarões a um nível global. E se viram as notícias ainda há poucos dias,
sobre estas espécies que são de facto absolutamente extraordinárias. A maior parte destas espécies estão em risco sério de extinção e as capturas, como o público dizia há 2 ou 3 dias, têm continuado a subir sem que haja, digamos, um balanço adequado entre essa exploração e o conhecimento e a conservação dessas espécies. E, da mesma maneira, aquilo que o Nuno Queiroz tem feito é também desenvolver tecnologia para perceber um fenómeno recente que é a existência de zonas oceânicas com baixos níveis de oxigenação, o que leva a um aumento da mortalidade destas espécies, e isso está a ser feito através do desenvolvimento de novos sensores que vão permitir saber mais sobre estas mesmas espécies. A Sra. Ministra referiu ainda há pouco a importância dos IRCs e dos IRCs para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento, em particular, da ciência em Portugal. Eu gostava de, muito rapidamente, vos mencionar uma das IRCs do CIBio, do Biopolis, é o Miguel Carneiro, e o Miguel Carneiro o que estuda é as cores da vida. E aquilo que ele estuda não só foi ele que resolveu esta questão fazendo a capa da Science, como foi ele que fez a capa do Proceedings da National Academy of Sciences dos Estados Unidos para explicar as cores dos lagartos, e foi ele que explicou porque é que os canários podem ser vermelhos. Ou seja, foi estudar todas as vias bioquímicas e identificou as enzimas envolvidas, identificou a forma como a pigmentação decorre e identificou os genes que o fazem. Aquilo que ele faz hoje é absolutamente extraordinário. Acaba de ser aceite na Science a explicação de porque é que há um polimorfismo de cor nos cucos. Atenção que a existência de cucos de cores diferentes que podem ver ali é conhecido desde o tempo do Linneu, só que o mecanismo molecular de porque é que havia cucos com cores diferentes há 300 anos não era conhecido. Pois aquilo que o Miguel fez foi identificar porquê com uma vasta rede de colaboradores a nível mundial, e é ele o principal autor dessa explicação. Mas mais, este não está ainda aceite, e é a explicação da coloração de todos os papagaios, periquitos, araras de todo o mundo. Isso é extraordinário, mais uma vez, porque é uma das questões que mais nos fascina. Como é que é possível haver nos psitacídeos, em todos os papagaios, araras, toda aquela mobilização de coloração, e ele não faz por menos, identifica mais uma vez uma nova via bioquímica, identifica as enzimas que estão envolvidas, identifica novos tipos de pigmentos, como é que eles são mobilizados, como é que eles são depositados e quais os genes que estão envolvidos. Eu tenho a certeza absoluta, e partilho isto convosco porque isto não está publicado, que isto vai ser capa da Nature of the Science, seguramente, porque qualquer editor da Nature of the Science quer ter uma capa com uma arara, obviamente, multicolorida. Eu queria fazer notar que o Miguel Carneiro, que tem esta IRC, é seguramente um dos melhores cientistas de sempre a estudar as cores da vida. E como não há vida sem cor, eu acho que esta é de facto uma das IRCs mais extraordinárias que eu conheço, e vale a pena vê-lo e ouvi-lo falar sobre a explicação das cores da vida. Mas fazemos muitos outros aspectos que são fundamentais na nossa investigação, como seja a adaptação às alterações climáticas. E o que é que fazemos para isso? Estudamos a adaptação no deserto do Saara de múltiplos organismos. Dou-vos o exemplo aqui da nossa equipa a trabalhar com raposas do deserto. As raposas do deserto conhecem-nos muito bem, têm uma série de adaptações que lhes permitem viver com níveis absolutamente mínimos de disponibilidade de água, e que vão desde alterações na função renal até àquelas orelhas extraordinárias que têm as raposas do deserto. Pois foi precisamente isso que os investigadores do CIBio fizeram, e foi precisamente isso que deu esta capa extraordinária, esta capa da Nature, Ecology and Evolution, onde têm ali uma raposa do deserto que simboliza toda essa investigação, que nos permite o quê? Permite-nos, num cenário de alterações climáticas, num cenário de progressiva aridificação, num cenário de progressiva
agressiva desertificação, como aquele que acontece em Portugal e, sobretudo, no sul de Portugal, basta ouvirmos as notícias dos últimos dias, isso permite-nos perceber melhor os mecanismos de adaptação dos organismos e da diversidade biológica que nós vamos observar. E foi por isso que, para além desta investigação, nós achámos que era fundamental expandirmos a nossa ação. Não é possível ter um centro desta dimensão com recursos que são unicamente existentes em Portugal. Não é possível. E, portanto, há muito tempo desenvolvemos o conceito de Twin Lab. E o primeiro Twin Lab foi precisamente no Lubango, onde estivemos juntos, sou presidente, em 2019, e este era o nosso colega e antigo diretor-geral do ISED do Lubango, onde criámos então esta primeira geminação entre laboratórios do CIBio e laboratórios de instituições colegas, parceiras, em países africanos. Todo esse desenvolvimento foi aquele que deu origem a que nós fôssemos abordados pela Unesco, e fomos nós que fomos abordados pela Unesco para a criação de uma cátedra sobre a vida na Terra, que é o objetivo 15º dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e isso permitiu-nos desenvolver na África Austral, isto que podem ver aqui, que é, digamos, todos os 6 países da África Austral com Twin Labs, que são resultado das parcerias entre o CIBio e as instituições que existem nesse país. O hub é, naturalmente, em Angola, na cidade do Lubango, onde também nós, por causa do projeto do Biopolis e através de uma colaboração com uma fundação sul-africana que se chama African Parks, iremos, ou estamos já em processo de negociação para a construção de uma das 5 grandes estações biológicas que o projeto Biopolis vai poder fornecer. E isso é, de facto, muito especial. E só para vos dar um pequeno apontamento relativamente à qualidade e à importância da investigação, referir o trabalho feito nos últimos 20 anos por este investigador luso-angolano do CIBio, Pedro Vaz Pinto. Foi ele que redescobriu a espécie que é o símbolo de Angola. É o símbolo de Angola, podem ver aqui, é o símbolo da equipa de futebol, os palancas negras, é o símbolo da TAG, estilizado, como podem conhecer. E, de facto, há uns anos atrás, em 1985, pensava-se que a espécie tinha sido extinta, tinha desaparecido. E, portanto, tinha desaparecido tudo aquilo que era extraordinariamente simbólico para os angolanos. E o Pedro achou que não. Achou que não e, portanto, mal foi possível estarem reunidas condições de segurança, juntamente com outros colegas em Angola, conseguiu redescobrir a espécie para a ciência em 2005. Essa descoberta teve um impacto internacional, imenso impacto internacional, atraiu fundos de todos os países para tentar chegar à salvação de uma espécie que estava criticamente ameaçada. 20 anos depois, a situação das palancas negras de Angola é completamente diferente e foi possível recuperá-las para estados demográficos que, não estando ainda livres de um problema, são, no entanto, completamente diferentes daqueles que existiam há 20 anos atrás. E outra das coisas que nós decidimos fazer foi, precisamente, divulgar esse conhecimento. Divulgar o conhecimento que, durante mais de 10 anos, temos desenvolvido nos Twin Labs de Angola. E isso foi conseguido através, por um lado, da sua publicação em editoras de grande prestígio, a Springer, por exemplo, com o aspecto fundamental deste primeiro livro ter o prefácio escrito pelo seu presidente de Angola, João Lourenço, e, portanto, significando isso uma enorme abertura à colaboração entre as instituições portuguesas e as instituições angolanas. E depois, outra coisa fundamental é que, obviamente, nós fizemos, através da editora Arte e Ciência, que está incluída no Museu de História Natural e da Ciência do Porto e no programa Biopolis, a sua tradução em língua portuguesa e a sua distribuição gratuita para todos os estudantes, todos os técnicos, para todos
todos os investigadores, não só a nível regional como a nível global. Ou seja, qualquer destes livros, quer em língua inglesa, quer em língua portuguesa, é gratuito e está disponível online. Isso é absolutamente fundamental na nossa colaboração com os nossos Twin Labs em África. Em segundo lugar, uma expansão que era absolutamente fundamental também, histórica, por causa da nossa colaboração existente com São Tomé e Príncipe. Com São Tomé e Príncipe, e aqui também, já agora, com o norte de Angola, em Cabinda, muito em particular em Cabinda, e muito em particular porque Cabinda é um dos últimos fragmentos da segunda mais importante floresta tropical do mundo, a floresta da Bacia do Congo, que está quase intacta. É verdadeiramente extraordinário e único e completamente diferente da floresta do Congo nos países em volta. E, portanto, aquilo que fizemos foi estas parcerias que fizeram esta rede de Twin Labs, que são financiados, sobretudo, com filantropia e com filantropia privada muito significativa de origem europeia e de origem norte-americana. Só para o Golfo da Guiné, através de fundos privados, conseguimos a quantia de 12 milhões de euros que vai ser aplicada na construção das estações biológicas da Ilha do Príncipe e da Estação Biológica de Cabinda. Aqui estão alguns exemplos dos primeiros trabalhos. Isto foi uma ida nossa com arquitetos à Ilha do Príncipe no último mês de outubro e, ao mesmo tempo, fizemos exatamente a mesma coisa, ou seja, a descrição da compreensão atual da diversidade biológica no Golfo da Guiné, mais uma vez, através de ciência aberta, ou seja, mais uma vez, qualquer investigador em qualquer parte do mundo pode estudar e ter acesso a esta informação. Eu não tenho aqui ainda a edição portuguesa, está em preparação, sairá e será apresentada dentro do mês com o prefácio do Presidente da República de São Tomé e Príncipe. Só para vos mostrar, digamos, fazer-vos um bocadinho de inveja, é que a Estação Biológica da Ilha do Príncipe é mesmo no topo desta praia. Esta praia é célebre, porque é a Praia da Banana, que foi uma praia que apareceu nos anúncios da Bacardi. Não sei se lembram os anúncios da Bacardi de alguns anos atrás. Apareciam como uma praia tropical que era considerada a praia mais bonita do mundo. Pois é esta. E é exatamente aqui que vai ser construída a Estação Biológica Tropical Insular na República de São Tomé de São Tomé e Príncipe. Mas, em Cabinda, e numa missão que foi dirigida pelo meu colega aqui presente, o professor Paulo Gama Mota, da Universidade de Coimbra, também investigador do CIVIO, e com colegas da Universidade 11 de Novembro da cidade de Cabinda, conseguimos algo que eu estou aqui a transmitir em primeira mão. É que há dezenas de anos se pensava que os gorilas da planície, da floresta de Cabinda, tinham desaparecido e tinham extinguido. Pois aqui estão eles. São câmaras automáticas nossas, do CIVIO, de há poucos meses atrás, que mostram que não só os gorilas continuam presentes nas florestas tropicais de Cabinda, como se reproduzem. Reparem nos bebés que vão ao colo ali. Isto é uma descoberta verdadeiramente extraordinária de um dos nossos primos evolutivos fundamentais. Como sabem, temos dois grandes, os chimpanzés e bonobos por um lado e os gorilas por outro, mas os gorilas são extraordinariamente ameaçados e esta é uma notícia espantosa, resultante da colaboração através do nosso Twin Lab em Cabinda. E na terceira zona de África, e de uma África completamente diferente, onde nós desenvolvemos os nossos Twin Labs, estamos a falar de Marrocos e Mauritânia, e com uma ligação, obviamente, a Mértola, que vocês podem ver ali, a Estação Biológica de Mértola, que está neste momento em construção. A Estação Biológica de Mértola, e que vai receber muitas das colaborações das universidades e dos centros de investigação marroquinos, é um investimento adicional de 10 milhões de euros sobre o programa Biopolis, sobre o programa Teaming. O programa Teaming foi capaz de ir buscar todos esses recursos para ir transformar aquela zona do território português. Porquê? É que não há sítio mais extraordinário do que Mértola para fazer
este projeto. Mértola é exatamente a frente das alterações climáticas. Mértola é a frente da arificação. Mértola é a frente da desertificação. Mértola está no noticiário todos os verões porque não há água para abastecer as populações. E, portanto, nós temos ali um laboratório vivo, único, para perceber aquilo que está, de facto, a passar-se, e é por isso que esse projeto existe. Mas ligado também exatamente àquilo que vos dizia, a toda a nossa colaboração entre Portugal e Marrocos, que é uma colaboração fundamental, que é uma colaboração que está longe de ter atingido o seu maior potencial. Eu gostava de vos referir o trabalho do José Carlos Brito, investigador múltiplas vezes apoiado pela National Geographic, e foi à procura de uma coisa que era impensável há muitos anos atrás. Foi à procura de crocodilos do Nilo no deserto do Saara. Porque dizia-se que eles teriam existido. E noutros climas, reparem, isto é belíssimo, isto não sei se conseguem ver, é rock art com 5.000 anos na Líbia, e onde está aqui muito bem representado, reparem aqui, um crocodilo dos tempos em que o Saara era, digamos, um sítio verdejante, cheio de água, cheio de florestas e por aí fora. E, portanto, havia essa evidência e havia também relatos de que provavelmente ainda existiriam, mas era algo que não se sabia. Reparem, por exemplo, No Living Crocs Left in Western Sahara, ou Status of the Crocodile, e basicamente aquilo que se dizia na comunidade científica era que era impossível e que não existia. E, portanto, durante anos, a equipa de José Carlos Brito percorreu basicamente todo o deserto do Saara à procura dos crocodilos e encontrou os crocodilos. E estes crocodilos são absolutamente extraordinários. São crocodilos do Nilo que passam 11 meses do ano enterrados. Por isso é que ninguém os vê e por isso é que se pensava, precisamente por causa de todo o processo de desertificação e de aridificação do Saara. E de repente há uma chuva, saem todos a correr, reproduzem-se e desaparecem novamente debaixo das areias do Saara. E é exatamente isso que o Zé Carlos pôde mostrar e que apareceu publicado nas melhores revistas internacionais. E é isto que nós queremos perceber. Como é que é possível uma espécie como esta adaptar-se àquelas condições? Se nós percebermos isto, se nós juntarmos tudo isto, então perceberemos melhor como é que nós vamos adaptar-nos a um mundo que está em mudança e um mundo que está cada vez mais quente. E estas já são imagens desse sítio extraordinário, que é Mértola, e podem ver aqui Vila de Mértola, e podem ver aqui neste círculo, exatamente o sítio da construção da Estação Biológica de Mértola. E a Estação Biológica vai ser um sítio único, porque vai ter lugar para a investigação, vai ter lugar para a inovação, vai ter lugar para a realização de sabáticas, vai ter um museu entre arte e ciência que vai explicar o que é o Mediterrâneo e vai fornecer também condições inovadoras para a Vila de Mértola. E podem ver aqui as últimas fotografias. Estas fotografias foram tiradas nas últimas semanas para verem um bocadinho do estado dos trabalhos que permitem prever que a Estação Biológica de Mértola possa vir a ser inaugurada ainda este ano. E é claro que eu referi há pouco que fomos buscar 10 milhões de investimento adicional sobre o teaming, sobre o Biopolis, para o fazer. Isso porquê? Porque fizemos formalmente também uma instituição na região do Alentejo. Chama-se Estação Biológica de Mértola e é ela própria uma associação privada sem fins lucrativos. E o seu primeiro artigo, ou correspondência neste caso, na Science, saiu sexta-feira. E se forem hoje ao público, está hoje nas notícias, hoje mesmo nas notícias do público, esta importantíssima reflexão sobre as alterações que estão em curso neste momento na nossa província do Alentejo. Alterações que já todos ouviram falar, que estão relacionadas naturalmente com as modificações climáticas, com a aridificação, mas também com o investimento na agricultura de regadio, com os olivais intensivos, com os amendoais intensivos, e é evidente que nós temos que fazer uma gestão adequada de ambas as coisas, porque se não o conseguirmos fazer, então vamos sofrer essas consequências, e é sobre isso que a carta que publicámos esta sexta-feira na Science reflete.
Não sei se... Acho que a pilha foi, portanto eu podia... Sim, bem. Já está, ok. Peço desculpa. Exatamente, ok. Avançando então para a parte final da minha apresentação, dizer que, obviamente, o Biopolis é também uma forma de nos aproximarmos da economia, é uma forma de nos aproximarmos das empresas. E nós temos muitíssimas empresas nacionais, estrangeiras e multinacionais que são membros fundadores da Associação Biopolis. E a primeira cátedra convidada que tivemos foi há mais de 10 anos, e hoje temos uma nuvem muito diversificada de cátedras convidadas, que são parcerias entre um centro de investigação, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a empresa que investe nessas cátedras. E esta é uma invenção do professor Mariano Gago, e é uma forma extraordinariamente interessante de pôr em contacto a academia e o setor privado, a academia e o setor empresarial. Isso, obviamente, faz-me pensar, ou faz-me refletir, faz-me pensar um bocadinho nos recursos. Qual é o futuro? Que futuro nós temos quando queremos criar, como dizia a Sra. Ministra outro dia, quando nos citou, quando queremos criar alguma coisa que esteja na Liga dos Campeões, nós queremos fazer um centro de investigação que seja um centro de investigação de topo mundial, e para isso temos que ir buscar recursos fora de Portugal. Não há outra forma se nós o quisermos fazer. Nós hoje temos, isto é um diagrama do número de unidades de investigação financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia há alguns anos atrás, que foi publicado pela FCT, mas aquilo que acontece em Portugal, obviamente, e todos concordaremos, é que temos demasiado pouco dinheiro para demasiadas unidades de investigação, não é? E, portanto, este gráfico reflete precisamente isso. Temos esse problema. Temos demasiado pouco dinheiro para demasiados centros de investigação, temos demasiadas unidades de investigação, temos demasiados laboratórios associados, temos demasiados collabs e temos demasiado muita coisa e, portanto, quando isso acontece, o que acontece é que, obviamente, nós não vamos ter recursos, porque os recursos são finitos e temos que pensar absolutamente nesse aspecto, e isto, obviamente, também vem, e é importante pensar de como é que isso ocorre. Um segundo aspecto que eu queria só partilhar convosco, que eu acho que é muito importante. Este é um belíssimo artigo de revisão sobre a colaboração científica nos últimos 100 anos. Reparem só a evolução da colaboração científica nos últimos 100 anos, desde 1900 até a atualidade. Reparem onde é que está a colaboração científica, aqui. Reparem aqui e aqui. Onde é que está o Sul global? Está completamente ausente. Não há Sul global. Não há. Se eu puser agora sobre isto aqui, prémios Nobel, se eu puser sobre isto aqui, inovações, patentes, todas vão estar no eixo este-oeste. Todas. E assim não temos nada, não temos. E isso é fundamental. Para mim, e daí a ideia dos Twin Labs, que são apenas uma mera gota no oceano, nós precisamos de mudar isto. Porque reparem, nós dizíamos que este era o século da África. Nós olhem para a demografia do mundo. Olhem para a demografia do mundo. É impressionante. Ou seja, este mundo que colabora na ciência, que inventa, que ganha prémios Nobel, é um mundo envelhecido. Os jovens, onde é que eles estão? Estão todos a sul. E os jovens não têm possibilidades de chegar massivamente à ciência, ao encanto que é a ciência, ao encanto que é o conhecimento. Isto exige o quê? Exige, não é nós, em Portugal, que pouco podemos fazer, exige uma completa mudança de políticas públicas a nível global, a nível europeu, a nível norte-americano. Exige absolutamente, porque senão nós não vamos conseguir alterar este estado de coisas. Eu trabalho nisto há mais de 20 anos. Gostaria de dizer, e estou em África há mais de 20 anos, em todos estes laboratórios, e gostaria de dizer que estes 20 anos trouxeram uma aproximação. Não trouxeram. Não trouxeram nenhuma aproximação, Sr. Presidente, não trouxeram. A distância é maior, é muito maior. E, portanto, alguma coisa nós temos que refletir e pensar se nós quisermos fazer, de facto, alguma coisa que mude, mas é um mundo à escala global, oferecendo, de facto, oportunidades a todas as pessoas que têm esse encanto. E era isso, é por aí que eu me dirijo. O encanto, o deslumbramento.
Eu acho que nós precisamos, e obviamente que eu falo da minha área que é a biologia, nós precisamos de repensar a nossa ligação com a natureza. Nós pensamos de repensar a nossa ligação com o mundo natural. Estamos a perdê-la. Perdemos-la ao vivermos cada vez mais o que é natural e desejável em cidades, mas ao mesmo tempo temos que ter mecanismos que compensem esse movimento migratório para as cidades, para a emergência das cidades e para, digamos, o abandono do mundo rural e aquilo a que nós chamamos renaturalização. Há muitos bons aspectos aí, mas nós não podemos perder essa ligação. Este é David Attenborough. Conhecem David Attenborough, que é talvez o maior embaixador da história natural, vai fazer este ano 98 anos, está em forma e é alguém que realmente é fantástico nessa divulgação. E obviamente que aquilo que procuramos também fazer, isto é uma imagem, se o Presidente da República conhece, esteve na inauguração, na casa da Sofia de Mello Briner Anderson, o esqueleto da baleia que ela um dia imaginou montada na sua própria casa. E isto é o quê? Isto é encanto, isto é deslumbramento, isto é beleza. E esta é a forma que eu acredito que nos permitirá, digamos, restabelecer ou não deixar perder essa ligação que nós temos que ter com o mundo natural. Reparem, esta é uma águia pesqueira que se extinguiu em Portugal há 20 anos e que nós estamos a reintroduzir na barragem do Alqueva e, portanto, nesse projeto podem ver esta imagem e podem ver este desenho feito há mais de 200 anos num livro belíssimo que se chama Birds of America e que é simplesmente o livro mais caro que hoje existe. Foi feito por Jean-Jacques Audubon e é arte e ciência pura. Arte e ciência. E, portanto, a Galeria da Biodiversidade no Porto, a Galeria da Biodiversidade na Casa Anderson, na Casa de Sofia, é pura arte e ciência. Isto é a história da domesticação da mais importante planta hoje para a humanidade, o milho. E a história da domesticação pode ser arte. E na Galeria da Biodiversidade podem ver essa arte, como podem ver a vitrina dos ovos, que é um puro objeto de arte e que explica, no fundo, o que é um ovo e porque é que o ovo é, de facto, o objeto mais belo que a natureza produziu. E esta é a Galeria da Biodiversidade, a Casa da Sofia de Mello Briner Anderson, hoje transformada numa explicação de o que é a vida. E, portanto, ao ir basicamente terminar isto, eu não podia deixar de mostrar estas fotografias. Estas fotografias estão a ser impressas na melhor tipografia do Porto e são da autoria do professor Pedro Camanho. São da autoria do professor Pedro Camanho, membro deste júri, um dos grandes investigadores portugueses na área da engenharia mecânica, da engenharia de materiais, mas que faz o quê? Há 30 anos que mergulha nos mares do mundo. Há 30 anos que conhece os mares e que percebe as alterações dos oceanos. E reparem nisto. Eu fiz esta malandrice ao Pedro. Isto vai ser a belíssima capa do livro que a Arte e Ciência, a editora Arte e Ciência, vai fazer com o apoio da FLAD, atenção, com o apoio da FLAD, para que este livro, que nos explica porque é que nós observamos a vida sob mares frágeis, acontece. E isso é uma obra de alguém que há dezenas de anos percorre o mundo debaixo do mar para nos documentar com encanto, com deslumbramento. Ele, que é um engenheiro de materiais e de baterias e de fraturas de mais não sei o quê, etc, etc. Isto é extraordinário. É disto que nós precisamos. Precisamos desta ligação entre todas as áreas das ciências sociais e humanas às ciências mais fundamentais, como a física, a química e a biologia. E é deste conhecimento integrativo que eu acho que nós mais precisamos hoje. E, portanto, eu não podia deixar de mostrar as conclusões do World Economic Forum, o Fórum Económico Mundial, que mostra esta coisa extraordinária. O que é que preocupa as pessoas a nível global? O que é que preocupa mais as pessoas? Se não olharmos para aquilo que nos preocupa neste momento, que obviamente são questões gravíssimas, geopolíticas, etc, etc, se olharmos e formos otimistas, como parece que as pessoas são, reparem, climate change,
incapacidade de nos adaptarmos às mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e colapso dos ecossistemas. Todas as 4 principais preocupações dentro de 10 anos, estudado pelo grupo fundamental do World Economic Forum, mostra o quê? Mostra que aquilo que estamos a fazer no nosso projeto, no projeto Biopolis, é a agenda do mundo, é a agenda do planeta. E é isso que nós queremos fazer e, portanto, eu gostava de terminar com esta ideia. Esta é a ideia pós-teaming. Esta é a ideia pós-Biopolis. Como é que se chama? A vida em toda a parte. Como é que se chama? Life Everywhere. E Life Everywhere é a ideia que eu gostaria. É a minha visão para o pós-investimento da Comissão Europeia num grande projeto chamado Biopolis. É um programa que vai estar a nível global em todo o lado, mas olhar essencialmente para o Sul. Eu acho que é fundamental nós olharmos para o Sul global e desenvolvermos parcerias sólidas em tudo o que é investigação, em tudo o que é ciência, em tudo o que é conhecimento, em tudo o que é literacia científica. É isso que nos vai permitir diminuir a conflitualidade, diminuir as diferenças e aproximar-nos todos a nível global, porque é isso que é a natureza essencial da nossa espécie. Muito obrigado.